Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Daqui a pouco tem o Alô Doutor de hoje, vamos falar sobre as arritmias cardíacas, nosso coração, você que tem pressão alta, você que tem pressão baixa, você que tem diabetes, o que isso tudo pode influenciar na vida saudável ou não do seu coração? Para responder todas as perguntas, as suas dúvidas, já já a gente conversa com o nosso queridíssimo amigo Dr. Mariano Terrazas, cardiologista, ele que é presidente da Sociedade Norte-Nordeste Cardiovascular. Vai responder tudo sobre o nosso coração e você já pode acionar as redes sociais do programa, mandar a sua pergunta, que vai ser um prazer a gente poder conversar com você e responder também os seus questionamentos. Quero mandar um abraço carinhoso para todo o interior do Amazonas. Nossa, gente, hoje já é 21 de fevereiro. Daqui a pouco, essa semana, já tem aí muitos carnavalescos saindo às ruas e é preciso cuidar do coração também nesse momento. Agora de passar a noite toda correndo, brincando, cuidado. São alertas que nós queremos já já fazer para você. Mas aproveitar também para mandar um abraço para você que está em Manicoré, você que está em Humaitá, você que está em Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Coari, para você que está em Barcelos, Careiros Castanho, da Várzea, enfim, gente, aonde você esteja nesse momento, seja sempre muito acolhida aqui pela Band Amazonas. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Já começa o programa de hoje, dando aqui uma boa tarde já para o doutor Mariano. Doutor Mariano, tudo bem? Tudo bem, Conceição. Muito bem-vindo. Obrigado, a satisfação está no seu programa. Obrigada, doutor Mariano. Sorrir faz bem ao coração, doutor Mariano? Ah, lógico. Sorrir faz bem ao coração. E tudo que é saudável, provoca alegria, é bom para o nosso coração. Ah, então dá uma dica. Essa é uma dica. Exato. Acordar e ficar feliz porque sempre, acordou. Sorria sempre. Tá vendo, gente? Tem que sorrir sempre, faz bem para a vida, não é? Faz bem no nosso dia a dia, faz bem para esse órgão que é tão importante, que é o nosso coração. Doutor Mariano, o senhor preside a Sociedade Norte-Nordeste Cardiovascular. Sim. Como que essa sociedade, essa instituição tem ajudado, até mesmo em relação ao bom empenho e desenvolvimento do trabalho dos cardiologistas aqui da nossa região Norte e Nordeste? Bem, a Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, ela representa 14 estados. São os especialistas em cirurgia cardiovascular de 14 estados. E então é uma das maiores regionais que existe no Brasil. Nós temos outras regionais, como a Regional Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mas a Norte e Nordeste é a mais ampla, né? A mais representativa assim, dos cirurgiões cardiovasculares. Ela tem ajudado de uma maneira assim, bem expressiva, fomentando a realização de simpósios, de eventos científicos, de levar isso, qualificar cada vez mais os seus membros nas atualizações das doenças cardiovasculares. E nós temos muitos avanços já dentro da medicina cardiovascular? Sim. A medicina cardiovascular é um dos tópicos da medicina que mais tem avançado nos últimos 50 anos. O campo de pesquisa e as inovações são de uma frequência que obriga, digamos, o especialista a se manter antenado, a se manter sempre pronto para receber as inovações tecnológicas, porque o avanço ela está muito ligada à alta tecnologia. E hoje o cirurgião ele está tendo que modificar inclusive o seu modo de ver a especialidade, aprendendo novas tecnologias que são dos tempos atuais, que quando eu comecei em 1971, não tinha isso, não tinha nada disso, nem a gente pensava que íamos chegar nesse ponto, e estamos chegando, ao ponto que você vê hoje em dia, o coração artificial é uma realidade, já existe muito mais seres humanos vivendo com o coração artificial do que com o coração transplantado. Quer dizer, o uso do coração artificial já passou o volume do uso do coração do transplante. Mesmo porque o transplante cardíaco, ele é um pouco
inibido pela necessidade de doadores compatíveis. E isso é que tem freado o avanço do transplante. Já o coração artificial, não. O coração artificial hoje passou a ser uma realidade palpável. Tem muita gente vivendo há mais de 5, 10 anos com coração artificial. Isso significa, doutor Mariano, que todo o investimento que um país venha a fazer em ciência, em tecnologia, na pesquisa, faz a diferença na vida de todos nós? Faz a diferença. A medicina de alta tecnologia, ela precisa de investimento. Isso não resta dúvida. E só se faz alta tecnologia com treinamento e com a aquisição de equipamentos apropriados para exercer essa área. Ok, gente, nós estamos tendo o prazer nessa terça-feira de conversar com um grande cardiologista aqui do nosso estado, mas que representa Norte e Nordeste dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Norte e Nordeste. E para a gente é importante saber como anda o coração do amazonense. Hein, doutor Mariano? Está batendo forte? Como é que está? Está no compasso? Bem, o coração do amazonense, se a gente vê a retrospectiva dos dados do DataSUS, ele tem melhorado, sabe? Ele tem diminuído a incidência das doenças cardiovasculares de uma maneira até sensível, em relação a outras regiões do país que ela tem aumentado. Mas, por outro lado, nós estamos passando, em relação a isso, um período de vacas magras na região. Porque, como nós falamos, é uma cirurgia de alta complexidade e que exige investimentos. E com a crise que nós estamos passando, crise econômica no país, todos nós acompanhamos a grande desaceleração do investimento na área da saúde. A área de saúde é uma das que mais tem sofrido com essa crise. E com isso, acaba então diminuindo a oferta dessa alta tecnologia. Alta tecnologia para os pacientes. Então, por exemplo, hoje nós temos mais de 700 pacientes portadores de doença cardíaca que necessitam cirurgia aguardando na fila de espera. Isso é um problema que não pode esperar, né, doutor Mariano? Não podia esperar. O problema cardíaco ele não pode esperar. Em função dessa crise, da falta de investimento, a gente está tendo que assistir esse, digamos, calvário desses pacientes que ficam aguardando até 2 anos para serem operados. Agora, doutor Mariano, logo que o senhor entrou aqui em nossos estúdios, nosso querido companheiro Sidney foi logo perguntando: a pessoa mais obesa, a pessoa mais magra, quem sofre mais do coração? E aí tem isso também, a obesidade tem uma relação direta com os problemas cardíacos. Uma pessoa magra também pode ter um problema, um infarto, por exemplo? Conceição, eu diria que as duas coisas. A obesidade é um dos fatores de risco para a doença cardiovascular, não resta dúvida. Mas nós temos obesidades e obesidades. Se o indivíduo tem uma predisposição genética, que é um fator muito forte, um fator de risco primário forte, e essa predisposição genética a gente afere pela presença numa família de parentes de primeiro grau que tiveram infarto, que morreram subitamente, que tiveram um derrame cerebral. Então, isso é fator de risco muito forte dentro de uma família. Então, esses indivíduos, mesmo sendo magros, eles são predispostos a ter a doença cardiovascular. Uma pessoa magra que tem essa predisposição genética, desde que não seja obesidade, mas outros fatores de risco, como diabetes, como o fumo, como o sedentarismo e como colesterol, triglicerídeos elevados, isso pode levar o indivíduo, mesmo magro, a ter infarto do miocárdio. E um obeso que não tenha essa predisposição genética, por outro lado, ele pode não ter nem o diabetes, pode não ter a dislipidemia, que é colesterol e triglicerídeos elevados, e não vir a ter infarto. A gente sempre pensa, doutor Mariano, que todo mundo que está com o peso, com sobrepeso, a gente sempre associa, tem taxas elevadíssimas, colesterol, triglicerídeos, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu já peguei muito caso entre aspas, o gordo saudável. É aquele... É mesmo? O obeso que vai lá com 1,70 m e que pesa 100 quilos,
e que eu mando fazer os exames e vem a glicemia normal, o colesterol normal, triglicerídeos normal, o ácido úrico normal, e ele é obeso. Você entende? Então, isso depende muito da herança genética de cada um. Ok. E a gente vai falar agora sobre arritmia cardíaca. O que é isso, doutor Mariano? Vamos chamar primeiro uma matéria aqui da nossa Band. E essa matéria justamente traz dados de que 20% da população brasileira tem arritmia cardíaca. Vamos dar uma olhada aqui na tela da Band. No fim de agosto, uma jovem de 28 anos morreu vítima de parada cardíaca dentro de uma universidade em São Paulo. A estudante de contabilidade, Angelita Pinto, sofria de arritmia cardíaca. O mesmo problema de Aurileide, 3 anos mais nova. Eu sentia muita aceleração, era como se eu tivesse feito uma maratona de andado milhões, corrido horas. A arritmia cardíaca é quando o coração sai fora do ritmo normal de batimentos. Ele pode ficar mais rápido, que é a famosa taquicardia, ou mais lento, que é a chamada bradicardia. E os pacientes devem ficar atentos aos sintomas: desmaios, tonturas, falta de ar e palpitações. O maior número de pacientes com palpitações, com taquicardias, elas têm um caráter mais benigno. Então, elas não provocam parada cardíaca, mas elas podem sim prejudicar bastante a qualidade de vida, da desconforto e tal. Mas há aqueles casos que podem causar morte súbita. E isso é mais comum em quem já tem histórico de problema cardíaco, como artérias entupidas e infartos. No último final de semana, o Hospital das Clínicas em São Paulo fez um mutirão e realizou 24 procedimentos de ablação. A técnica usa um catéter que cauteriza regiões do coração que causam arritmia. Maria fará isso em alguns instantes e está ansiosa para acabar com o problema. Ai, que eu melhore, que eu não tenho mais que tomar remédio. Eu se tá bem, nossa. Quem já teve alta do hospital faz planos. Na academia, trabalhar, é tudo que eu quero ouvir. Ele virando falando isso pra mim, eu já saio daqui dando estrelinha. Agora eu volto a Aurileide de antes. Primeiro, nossa, eu não sabia, não é? Lendo um pouco mais sobre isso, a gente encontrou esses dados de 20% da população. Eu acho um percentual altíssimo, não é, não, doutor Mariano? É verdade. A arritmia Por que está todo mundo com o coração descompassado, é isso? Pois é. É o coração fora de ritmo. Fora né? de ritmo. O nosso coração, Conceição, ele tem que bater como? Ele bate entre 60 e 100 batimentos por minuto de uma forma regular, porque ele tem um marcapasso fisiológico, que é o nó do sinusal, e esse sinusal, ele é um maestro que dá o ritmo cardíaco regular. Tum-tá, tum-tá, e acelera quando ele é exigido, tum-tá, tum-tá. Se eu faço o exercício, ele aumenta a frequência. E isso varia entre 60 a 100 batimentos por minuto. Quando existe uma doença que possa interferir nesse sistema de condução elétrica do coração, ele pode ter ritmos mais lentos, quer dizer, abaixo de 60 batimentos por minuto, que nós chamamos de bradicardia, como foi falado aí. Ou ele pode ter focos de arritmia no coração, geralmente pós-infarto, aquelas cicatrizes pós-infarto, que são focos arritmogênicos e que liberam ritmos acelerados, acima de 100 batimentos por minuto, que são as taquicardias. Tanto o ritmo muito lento quanto o ritmo muito rápido interfere no fluxo sanguíneo, diminuindo o fluxo para o cérebro. E isso é que explica as tonturas, os desmaios, as síncopes, e pode levar, como já foi especificado aí, a morte súbita quando o indivíduo é portador de arritmia maligna. Porque nós temos as arritmias que não são malignas, como as taquicardias supraventriculares, ou as extrasístoles supraventriculares, digamos, e temos as arritmias malignas, como a taquicardia ventricular ou a fibrilação ventricular. Essas sim que podem causar morte súbita. Então, quando você vê a história de uma pessoa que passou mal subitamente e falece subitamente,
provavelmente foi uma arritmia maligna desse tipo, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Ok, nós estamos conversando nesta terça-feira com o Dr. Mariano Terrazas, cardiologista. Daqui a pouco vai falar para a gente se uma pessoa que tem problemas cardíacos ou que já sofreu aí um infarto, se a pessoa pode ou não fazer exercícios físicos, hein, doutor Mariano? Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando com o doutor Mariano, que é cardiologista, a respeito do nosso coração. A gente volta já já. Doutor Mariano, eu fiz uma pergunta para o senhor agora há pouco. Se uma pessoa que já teve um problema no coração, um infarto, por exemplo, essa pessoa pode fazer exercícios físicos ou também tem que ter moderação? Sim, com certeza. O infarto tem aquela fase aguda, subaguda, que precisa ter cuidados. Depois ele vai para uma fase crônica. E aí, a mudança de hábitos é fundamental no tratamento desses pacientes. Para quê? Para prevenir a recidiva da doença, né? e dar o bem-estar para o paciente. Então, nós recomendamos alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos. Essa intensidade do exercício físico vai depender da sequela que ele ficou com a doença. Pessoa. Às vezes tem infarto que deixam pequena sequela. E aí, esse paciente, a gente vai fazer um exercício físico regular de intensidade maior. Mas tem outros que têm uma sequela maior. Quer dizer, o infarto é muito grande, afeta uma grande área do coração e o coração fica com uma deficiência. Então, a esses pacientes, a gente precisa avaliar bem a dose e a intensidade do exercício físico. Mas os estudos têm demonstrado que qualquer que seja o quadro, o uso do exercício físico regular é benéfico para o paciente. A intensidade dele é que nós vamos regular. Então não adianta alguém, o atleta de final de semana... Não. Passar a semana toda sem fazer absolutamente nenhuma atividade, chegando no final de semana, exato, quer jogar 2 horas de bola, pelada. Não adianta. Isso é um perigo. É um perigo. A gente recomenda 30 minutos de exercício físico diário, pelo menos. Quer dizer, se a pessoa puder fazer 30 minutos de caminhada, uma caminhada, e ela vai ser leve ou mais intensa conforme o estado do coração do paciente. Se ele tiver um coração bom, ficou com uma boa função, a intensidade vai ser maior. Doutor Mariano, uma pessoa, o senhor falou agora há pouco de alguns grupos de risco. Na verdade, a obesidade, nem toda pessoa, mas obesa tem problemas de taxas elevadas, mas a gente sabe também que o sobrepeso pode causar um problema no coração. Com relação às pessoas que usam o tabaco, aí nós temos aí o álcool, temos o tabagismo. O que isso influencia diretamente no coração? Eu queria lhe fazer uma pergunta em relação, a gente sempre associa a mãe fumante, perigo para o bebê, mas o pai fumante, essa gravidez também desse pai com essa mulher, pode causar para o filho algum tipo de prejuízo, não só em relação à mulher fumante? Certamente. É tremendamente prejudicial. Às vezes a pessoa tem ideia de que só o fumante é que se prejudica. Às vezes ela tem ideia de que o que não traga também não tem problema. Lê do engano. A simples aspiração da fumaça no ambiente em que você está já é tremendamente prejudicial. É o fumo passivo. E o fumo passivo faz tanto mal para quem está fumando, quanto para o acompanhante que não fuma, ou para a grávida que tem um bebê e o bebê se prejudica com isso. Então, o fumo é deletério. A gente não recomenda nem não fumar. Essa é a recomendação médica. Não fumar nenhum cigarro. Nós somos radicais quanto a isso. Então não existe, um faz menos mal, tudo faz mal. Tudo faz Doutor Mariano, todo fumante, o caminho é um efizema pulmonar? E esse efizema, qual a relação direta com o coração no futuro? Muitas vezes a gente tem pacientes que passam a vida dele fumando e não tem problemas cardíacos. Mas quando chegam na velhice, o efizema não vai perdoar.
Então, ele vai ter a bronquite crônica do fumante que leva ao enfisema pulmonar. E é muito triste você ver uma pessoa idosa de 70 anos com enfisema avançado que não consegue respirar. A falta de ar é um suplício para a pessoa. Ela não consegue dormir bem. Ela fica sentada a noite toda, tossindo. Não consegue ter alguém da família junto, porque a tosse persistente incomoda todo mundo. Então, é uma velhice muito sacrificada aquele que é portador de enfisema pulmonar do fumante. Ele sofre e faz os outros sofrerem. A família toda sofre. Vamos às ruas novamente agora, para a gente ouvir aí quais as principais perguntas, dúvidas das pessoas que estão aí acompanhando o nosso programa. Vamos então às ruas. Meu nome é Rívia Botelho. Doutor, gostaria de saber o que é arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é o coração fora de ritmo. Ele tem um ritmo regular, bem cadenciado. E isso é dado por mecanismos elétricos no coração. Agora, quando há alguma doença que perturba a difusão desse ritmo, ele começa a bater de uma forma irregular. Então, esse batimento irregular que nós chamamos de arritmia cardíaca. Tem agora nas redes sociais do programa, muito obrigada, Iris Santana, do Aleixo, que faz essa pergunta, doutor Mariano. Mulheres grávidas com arritmia devem ter quais cuidados? Bom, depende muito do tipo de arritmia de que ela é portadora. Existe uma variedade muito grande de arritmias, tanto arritmias que evoluem com frequências baixas, que a gente chama de bradiarritmias, como arritmias cardíacas que às vezes evoluem com frequências elevadas, que são as taquiarritmias. Se ela é portadora de arritmias benignas, extrasístoles ocasionais, supraventriculares, o cuidado é pouco, não vai interferir na gravidez. Mas se ela é portadora de arritmias malignas, que necessitam medicação antiarrítmica, que podem atravessar a barreira placentária, elas podem atingir o bebê e dar bradicardias no bebê. E existem, muitas vezes, medicações antiarrítmicas que têm um efeito pró-arrítmico. Quer dizer, elas vão para combater a arritmia, mas elas podem desencadear outras arritmias severas. Então, esse grupo de pacientes, sim, devem ser acompanhadas pelo cardiologista e, de uma maneira especial, pelo seu ginecologista, no sentido de minimizar os efeitos da medicação que ela usa para o tratamento de sua arritmia. Doutor Mariano, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas eu quero lhe deixar já uma pergunta. O coração, quando ele não está bem, ele dá sinais? Já então o senhor responde, mas após o intervalo comercial. Já estamos de volta e olha, estamos conversando hoje no nosso Alô Doutor com o nosso querido cardiologista, doutor Mariano Terrazas. Ele que é presidente da Sociedade Norte-Nordeste Cardiovascular, falando sobre o nosso coração e muitas perguntas chegando aqui no nosso WhatsApp. Muito obrigada. Vamos ver quem está com a gente agora, lá do Careiro, Domingos Lopes. Doutor, arritmia e palpitação é a mesma coisa, doutor Mariano? Sim, é a mesma coisa? Sim. No bloco anterior você tinha perguntado quais os sinais do coração exatamente. Dá. Em relação à arritmia, a palpitação é um dos sinais que o coração dá para a pessoa para ver se ele está com arritmia. Eu diria que palpitação é o sinal que é o sinônimo de arritmia. Geralmente quando você tem palpitações é porque forte, está havendo uma arritmia na pessoa. Então, é sim sinal e sintoma. Doutor Mariana, a gente ouve, e certamente todos nós em casa, muitas vezes falamos isso, ouvimos dos pais, dos nossos avós, assim, nossa, meu coração parece que está doendo um pouco, ou meu coração deu uma pontada a mais, não é? Assim, tem muita coisa que é erudita, mas a sabedoria erudita nós não podemos nunca desperdiçar. Pessoas que têm o conhecimento erudito. Esse tipo de orientação acaba ajudando também na cardiologia, essas informações que são trazidas, muitas vezes, pelos nossos avós, doutor Mariano?
Mariano? Com certeza. Nós estamos fazendo uma campanha que é procure o seu pulso, aprenda a palpar seu pulso. Então, essa campanha consiste em você, com os 3 dedos da mão, colocar no punho, na base do dedão. E aí você vai sentir a sua pulsação. Se você contar em 1 minuto e 60 segundos essas pulsações, dá a frequência cardíaca. Ou você conta, se ela está de uma maneira regular, em 15 segundos, você multiplica por 4, você vai ter a sua frequência cardíaca. O senhor sabe, doutor Mariano, só, desculpe, aproveitando, até hoje minha mãe, se eu chegar em casa e falar, mãe, a senhora acha que eu estou com febre? O que ela faz? Ela vai com os dedinhos pegando no pulso. Exato. É impressionante isso, não é? Quando você está com febre, há um aumento da frequência do coração. Você fica com taquicardia, o coração fica mais acelerado, mais agitado, com febre. Olha que maravilha! Vamos então aqui voltar aqui, tem muita gente querendo questionar, perguntar. É o Tiago Jorge Teixeira. Tiago, um abraço para você. Doutor, é possível tratar as arritmias? Sim, com certeza. Você tem o tratamento clínico à base de medicações, como os beta-bloqueadores e outros antiarrítmicos, como a amiodarona, que é uma das mais usadas, mas também tem o tratamento de intervenção. Você mostrou aí o uso da ablação. Existem arritmias que têm feixes de condução elétrica no coração anômalos e que você pode mapear esses feixes de condução e depois fazer a ablação dos feixes, eliminando então a ação deles sobre o coração, os efeitos arrítmicos desses feixes de condução anômalos. Esse é o tipo de tratamento. O outro é o uso de marca-passos. Os marca-passos, que são os dispositivos cardíacos implantáveis, eles podem tratar as bradiarritmias, que provocam queda da frequência cardíaca, ou pode tratar as taquiarritmias, como o indivíduo que tem a taquicardia ventricular ou a arritmia ventricular maligna, que você põe o cardiodesfibrilador implantável. Com isso, você pode abortar os surtos. Esses marca-passos, eles sentem a arritmia e eles disparam um choque sobre o coração, fazendo a reversão dessas arritmias. Ok, a gente vai às ruas, tem perguntas chegando aí para o doutor Mariano. Vamos ver. Sou Miciane Costa. Doutor, como fazer o coração bater corretamente? Tem como fazer o coração bater corretamente, doutor Mariano? Sim, pelo uso de antiarrítmicos. Agora, por isso que a gente recomenda também muito o exercício regular, porque o exercício dá um treinamento bom para o coração. O coração bem exercitado, ele responde melhor ao estresse, por exemplo. Evitar o estresse. Exato. O estresse é muito ruim, ele pode desencadear a arritmia. E como se evita o estresse? Na vida moderna, todos nós estamos sujeitos ao estresse. A maneira de combater é ter momentos em que você vai ter momentos para meditação, momentos de autocontrole, momentos de autorrelaxamento, que você então vai combater aquele estresse do dia a dia. Você tem que ter introspecção. Hoje tem muitas técnicas de relaxamento, na verdade, para combater o estresse. E são bem eficazes. Oba, doutor Mariano, foi uma alegria tê-lo conosco nesta tarde aqui na Band. Tomara que o senhor venha muitas vezes aqui trazer as novidades da cardiologia e que o nosso coração do amazonense, da amazonense, do país, se Deus quiser, possa bater no ritmo certo. Muito obrigada, foi uma alegria tê-lo conosco. Uma satisfação ter estado com você. Obrigada, muito obrigada, minha gente, muito obrigada. Amanhã a gente se vê aqui na Band, fica com Deus, uma excelente tarde para você e toda a sua família. Até lá, tchau.